Paz do Senhor a todos. Quero deixar aqui uma palavra no livro de 1 Reis, capítulo 17, que vai nos contar a história do profeta Elias. E eu quero falar aqui alguma coisa que Deus colocou no meu coração quando eu estava aqui lendo esse texto. O texto diz da seguinte forma, versículo 2: Depois veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Vai para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está perto do Jordão. E há de ser que você beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Vou adiantar a leitura para nós resumir aqui nosso bate-papo. O versículo de número 7 fala: E sucedeu que, passados alguns dias, o ribeiro começou a secar, porque não havia chuva na terra. Verso 8 e 9. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, e habita ali, porque eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Querido, a palavra que Deus colocou no meu coração, estava aqui lendo esse texto, eu vou falar um pouco sobre a provisão de Deus em tempo de crise. E eu, estudando esse texto aqui, a história do profeta, o profeta Elias é um profeta, um dos grandes nomes históricos dos profetas de Israel, que Deus levantou para trazer um avivamento a essa nação que Deus tinha escolhido. E estava nesse contexto com uma adoração comprometedora com Baal, né? Após Acabe casar com a rainha Jezabel, ela trouxe para Israel os seus altares, e a nação foi atrás desses deuses, e Deus ficou irado com isso. E Deus levanta esse profeta de forma interessante. O profeta Elias, ele é um profeta que não tem muito enfeite na sua chamada profética, a forma como Deus chamou ele. Ele já surge da seguinte forma: Elias, o tisbita de Gileade. A região que Elias nasce, a região de Tisbe, segundo a geografia bíblica, não era uma cidade assim de grande destaque em Israel, como Gileade, né, que era a região principal, próximo da área que Elias morava quando ele foi chamado, região de Tisbe. Mas Deus, ele olha para aquele lugar, enxerga um homem de caráter, um homem de posicionamento acerca dos acontecimentos, e fala: esse homem, eu vou usar ele. E qual que era a primeira missão de Elias? Confrontar o rei Acabe e a nação diante dos acontecimentos e tentá-los trazer de volta ao arrependimento. E Deus usou o juízo para que esse povo conhecesse que ele estava ainda no controle. Ele chega e fala assim: olha, segundo minha palavra, não vai chover, nem orvalho vai cair durante 3 anos e meio. Foi só Elias fechar a boca. O Todo-Poderoso fala: Elias, agora vai e esconde junto do ribeiro de Querite, porque você vai beber água ali. E eu queria chamar a sua atenção para a parte B desse versículo. Isso aqui, quando eu estava lendo, eu achei essas duas expressões aqui no capítulo 17. Eu quero compartilhar isso com você. Eu quero que você entenda nesse nosso bate-papo. A intenção é levar você a um nível de confiança de que Deus, ele ainda é o Deus provedor. E o tema dessa mensagem, dessa simples mensagem que Deus colocou no meu coração para transmitir a você, é a provisão de Deus em tempo de crise. Olha o que o Senhor diz: você vai beber do ribeiro, da água do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que te sustentem.
Se você ler isso aqui desapercebido, você não vai prestar atenção na grandiosidade da providência do Senhor. Observe aqui, é que Deus já estava antecipando a Elias a provisão para ele através dos corvos. Olha, eu já ordenei. O que isso quer dizer? Antes do profeta sair diante de Acabe e ir para a região do Querite, Deus já estava assim: Elias, eu estou antecipando, você vai tomar água lá, mas eu já ordenei os corvos para te sustentar, para trazer comida para você. Meu irmão, esse é o nosso Deus. Eu te convido a acreditar nesse Deus. Esse Deus que nada está oculto aos olhos dele. Isso aqui é uma antecipação de providência divina na vida do profeta. Eu quero confrontar a sua fé nessa tarde. Coloca no lugar do profeta Elias. Você tinha coragem de sair e ir para uma região que tinha água para tomar, mas você teria coragem de acreditar que os corvos iam te sustentar? É aí que entra a fé, meu irmão. Nós estamos vivendo esses dias em que as pessoas não estão mais dando crédito à ordem e à voz do Senhor. Mas esse profeta, quando Deus acabou de fechar a boca, ele partiu para a região do Querite. E o que aconteceu? Elias ficou ali por muitos dias, tomando água fresca e comendo carne todo dia. Sabe por quê? Porque ele acreditou na palavra do Senhor. Querido, a palavra do Senhor é viva, é a autoridade divina sobre a nossa vida quando nós acreditamos no Senhor. Eu convido você a fazer o mesmo. Acredita na palavra do Senhor. Se Deus falou com você, acredita nele, não duvide. Mas o que me chama mais atenção nesse texto é que parece que Elias estava numa zona de conforto, porque tomando água fresquinha toda hora, na hora que dava fome chegava a carne. Mas acontece um fato interessante. A Bíblia diz que o ribeiro começou a secar. Isso aqui é uma coisa interessante, porque não estava chovendo, a tendência é as fontes secarem. Começou a faltar água. Mais uma vez, a voz do Todo-Poderoso: Elias, agora você vai ir lá para a região de Sarepta. Novamente, versículo de número 8 e versículo 9. Observa aí. Olha o que a palavra do Senhor diz. Vai para Sarepta, que é Sidom, e habita lá. Eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Isso aqui é muito sério, gente. Que palavra forte. Deus mais uma vez antecipando para Elias que lá ele não ia passar necessidade. Mas eu quero detalhar alguma coisa nesse milagre aqui. Se Deus tivesse falado assim para ele: vai para a região da Sarepta, porque lá tem uma fazendeira que vai te sustentar, não daria para acreditar mais no milagre? Estava muito facinho, não estava? Mas Deus fala: vai, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Por que Deus falou viúva? Porque no contexto sagrado, no Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento, as viúvas não gozavam do direito previdenciário que as viúvas dos nossos dias gozam. Tem muitas mulheres que ficam viúvas e às vezes nem casa mais, porque a vida fica boa. A provisão chega, está entendendo? Mas nesse contexto aqui, querido, as viúvas sofriam, muitas delas sofriam, porque elas não tinham condições de trabalhar nas funções que seus esposos exerciam. Mas eu vejo aqui mais uma vez um profeta que descansava numa palavra de Deus.
Eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio para você ver o que aconteceu na vida desse profeta. Ele desce, ele vai para a região de Sarepta, e quando ele chega, eu quero detalhar aqui alguma coisa. Quando Deus fala com a gente acerca de um milagre, acerca de uma provisão, e ainda não aconteceu, nós começamos a materializar a forma que essa provisão vai chegar na nossa mão. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, vai acontecer dessa forma. Não, primeiro vai acontecer assim. Nós começamos, isso é uma coisa real na vida de todo ser humano, dos cristãos, de começar a projetar a forma do acontecimento, do cumprimento da promessa do Senhor. E às vezes Deus nos surpreende com a forma que Ele vai usar para nos abençoar. E quando Elias chega na casa da mulher, ela está catando o graveto. Quem sabe subiu no seu coração: opa, lá vai preparar a comida. Isso que é Deus. É assim? Seria assim a reação do profeta? Mas a materialização desse milagre na vida do profeta, ela confronta ele com a incredulidade. E ele faz uma pergunta: mulher, traz um pouco de água para mim e um bocado de pão. A resposta dessa mulher confrontou a fé de Elias. Vamos parafrasear aqui. Quem sabe ela falou assim: você bateu na porta errada. Esse graveto aqui é para fazer uma refeição para mim, para o meu garoto. Acabou a refeição, nós vamos morrer, porque não temos mais provisão nenhuma. O que faria você diante de um cenário desse? Você confiaria no que Deus falou, ou você voltava lá para a região que você tinha saído, mesmo tendo pouca água? Eu vou voltar para lá porque eu acho que eu errei o endereço, eu fui na hora errada. Não, querido, Elias era um homem de Deus. Na hora que a incredulidade confrontou a sua vida, ele fala: mulher. Aquela mulher ficou intacta olhando para ele. Vai e faz para mim. E traz um pouco de água. Segundo a minha palavra, não vai faltar na sua botija o azeite, nem a farinha na panela. Aqui eu vejo uma mulher crente, uma mulher que acreditou na ordem de Deus na sua vida. Você teria coragem, agora vamos falar da mulher, você teria coragem de acreditar numa provisão desta? Você, com a última refeição na mão, você ofereceria a ela uma pessoa acreditando que Deus multiplicaria para você? Essa mulher é muito crente, gente. Ela vai e faz conforme o profeta diz, e diz a Bíblia que enquanto houve fome, enquanto houve seca em Israel, ela comeu, ela alimentou, simplesmente porque ela acreditou na palavra do Senhor que estava na vida do profeta Elias. Queridos, vamos voltar a falar sobre o Elias. Esse homem que a Bíblia traz algumas características sobre ele. E Tiago fala na sua carta, na sua epístola, que ele tinha as mesmas limitações nossas, estava sujeito às mesmas falhas nossas. Mas no meio dessa parte de limitações que tinha na vida dele, no meio dessas condições de limitações humanas, dentro desse ser humano existiu uma chamada profética e uma fé gigantesca na sua vida, que ele não arredava o pé, ele acreditava no que o Senhor falava com ele. Eu quero falar para você de uma geração que nós estamos vivendo nos dias atuais, uma geração imediatista, que Deus, quando fala com ele assim: eu vou te abençoar, eu vou abrir uma porta para você, eu tenho algo na sua vida. Na hora que Deus acabou de usar o vaso, a pessoa já pensa assim: essa bênção é para ontem. As pessoas não sabem mais esperar no Senhor. Precisamos mudar os nossos conceitos, precisamos voltar a acreditar no Senhor, mesmo diante de situações que aparentemente nos levam a crer que não vai acontecer. Esse homem, quando ele chega na porta dessa viúva,
Ele foi confrontado a descrer de tudo que Deus tinha falado com ele. A mulher era viúva, sim. Mas Deus não falou para o profeta que a mulher não estava passando necessidade. Deus escondeu do profeta Elias que a mulher estava pior do que ele. Deus escondeu do profeta que a mulher também ia passar necessidade. Mas quando ele chega diante dessa situação, que a sua fé é confrontada com a incredulidade, ele acredita no Senhor. Não, se Deus mandou eu aqui, ele tinha que fazer alguma coisa. Ele olha para a mulher, faz o pedido, a mulher o atende, e Deus mudou tanto a história dele como a história daquela viúva. Querido, é isso que acontece na vida de uma pessoa que fecha os ouvidos para a incredulidade e para as coisas negativas e acredita no Senhor. Eu quero te fazer um convite nessa tarde. Fecha o seu ouvido para a incredulidade. Tapa o seu ouvido. Se você for olhar para os noticiários do mundo, nos noticiários atuais, só te leva a cair em pânico e depressão e falta de confiança. Mas eu venho nessa tarde apresentar para você um Deus que a Bíblia diz que do nada Ele fez tudo, de um Deus que daquilo que é inexistente Ele fez passar a existir, de um Deus que através da palavra haja, Ele fez tudo nesse universo. Mas quando Ele foi fazer você, quando Ele foi me fazer, Ele diz: façamos conforme nossa imagem, nossa semelhança. O que eu quero dizer nessa tarde para você com isso? Você é uma pessoa especial, Deus te fez. Deus não falou haja na sua existência. Deus não falou haja o Enildo, haja a Maria, haja o João. Não, Deus nos fez, Ele nos criou com cuidado, com carinho, nos deu qualidades morais e espirituais para que nós possamos honrar a sua pessoa através da nossa confiança nele. Resumindo nessa história, eu deixo para você aqui essa palavra. Tem muita coisa aqui no capítulo 17, eu quero ficar apenas com essa história, querido. Olha, vamos confiar no Senhor. O Deus do profeta Elias é o nosso Deus. O Deus dessa viúva é o nosso Deus. Confia nele, tá? Confia nele porque ele é muito maior do que a depressão. Confia nele porque ele é muito maior do que a escassez de alimento. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, olha que coisa tremenda, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Querido, Deus te abençoe você, sua família, seu lar. Vamos confiar na provisão do Senhor. Vamos confiar na providência do Senhor, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Amém? Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nessa tarde, quero apresentar, meu Deus, mais uma vez, todos quantos ouvirão essa palavra. Senhor, eu não sei em que situação se encontra essa vida, em que forma está os acontecimentos na sua vida, mas eu quero ministrar uma palavra profética sobre esse coração. Que haja providência para esse lar, para essa casa. Você tem alguém deitado numa cama, Senhor Deus. Você tem alguém aí sofrendo ao receber a declaração da medicina que não tem mais jeito. Eu quero apresentar o Senhor nessa tarde, o Senhor que é um Deus que cura, o Senhor que é um Deus que opera milagre e maravilhas. Somente o Senhor tem o poder, Pai, nos céus e na terra. Peço ao Senhor, abençoe esse lar, essa casa e essa família, repreendendo todas as ações do inimigo contra essa casa,
contra essa nação, contra essa cidade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós confiamos no Senhor e entregamos, crendo na vitória, no nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe você e o seu lar. Tenha uma tarde e uma noite abençoada na presença do Senhor, não esquecendo que o Deus de provisão, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Agradeço aí pela sua atenção, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.